Você acredita que o destino pode mudar por uma palavra cruel? Ou que até o homem mais poderoso pode cair por não enxergar quem mais o ajudava? Essa é a história de Eduardo e Isabela, de como o orgulho cega e o amor cura. Prepare-se para se emocionar com uma história de humilhação, perda e redenção. Isabela Martins chegava cedo todos os dias. Pegava 2 ônibus, caminhava 8 quarteirões e subia os 12 andares da Torre Empresarial Montenegro com o mesmo café preto nas mãos e o mesmo sorriso sereno no rosto. Nunca atrasava, nunca reclamava. Sabia o nome de todos os colegas da recepção ao financeiro. Sabia os humores de Eduardo, seu chefe. Sabia quando ele precisava de silêncio, quando estava nervoso com investidores, quando preferia água com gás em vez de café. Mas o que Eduardo sabia sobre ela? Nada. Para ele, ela era apenas a secretária. A mulher que digitava rápido, organizava tudo, mas que nunca foi notada de verdade. Isabela, no fundo, sabia disso, mas fingia que não doía. O convite para a festa de fim de ano chegou por e-mail, como sempre. Mas aquele ano era diferente. Era a primeira vez que ela ousaria ir. Por insistência de uma amiga do RH, alugou um vestido simples, azul marinho, que combinava com seus olhos. Prendeu os cabelos, passou o batom, algo raro, e chegou à festa com o coração tímido, mas feliz por tentar sair da sombra. A festa acontecia no salão mais caro da cidade, com champanhe importado e música ao vivo. Isabela ficou perto da mesa de frutas, observando discretamente até que Eduardo a viu. E como se ela tivesse invadido um território proibido, ele se aproximou, com arrogância. "Isso é sério?" Ele riu, alto o suficiente para os colegas ouvirem. "Veio assim? Com esse vestido? Meu Deus, parece que tiraram você do setor de limpeza." Risos, sorrisos forçados, um silêncio desconfortável. Isabela tentou sorrir, mas o rosto não obedeceu. O chão parecia ter sumido sob seus pés. Eduardo não parou por aí. Lançou mais uma frase, cruel como uma lâmina. "Você não serve nem para servir o café hoje." Ela segurou a taça com força, tentando conter as lágrimas. Depois respirou fundo e saiu. Sem dizer nada. Sem drama. Só silêncio. E ali começou a verdadeira história. No dia seguinte, Isabela não apareceu, nem no outro, nem no restante da semana. Um envelope repousava sobre a mesa de Eduardo com apenas 2 palavras. "Obrigada. Adeus." Ele não ligou no primeiro dia, nem se importou no segundo. Mas no terceiro, quando uma reunião importante desmoronou porque os documentos não estavam certos, ele estranhou. No quinto, quando percebeu que havia perdido um investidor por conta de um erro de agenda, ele se irritou. No sétimo, ele sentiu. Mas ainda não sabia o quê. Só que algo estava fora do lugar. Ou melhor, alguém. Foram necessários 7 dias para o silêncio de Isabela se tornar ensurdecedor. Eduardo, acostumado a ter o mundo sob controle, viu sua rotina perder o eixo de forma quase imperceptível. A secretária temporária errava nomes, confundia horários e não compreendia a lógica não escrita que Isabela seguia com perfeição. Era como se a engrenagem principal do seu império tivesse desaparecido sem aviso. Ele não queria admitir, mas tudo parecia menos eficiente, menos fluido, menos dele. Numa madrugada qualquer, Eduardo entrou em sua sala com os olhos pesados e encontrou em uma das gavetas que ela usava algo que não esperava. Um porta-retrato com uma foto antiga. Era Isabela, segurando nos braços uma criança de cerca de 5 anos, com um sorriso largo e bochechas marcadas de tinta. No verso da foto, uma frase escrita à mão. "Por você, eu levanto todos os dias." Aquilo o desarmou. O que antes era só incômodo virou inquietação. Ele a tinha humilhado. Não só diante dos outros, mas diante de si mesma. E agora, por trás daquela mulher invisível,
ele começava a enxergar alguém real, alguém que havia sido ferida e que escolheu ir embora em silêncio, sem vingança, sem escândalo. Os dias que se seguiram foram diferentes. Eduardo já não dormia bem. Começou a evitar os eventos sociais, recusou convites para entrevistas e até reuniões com investidores importantes. Estava presente fisicamente, mas ausente em tudo o que importava. Reviu gravações das câmeras da festa, algo que nunca faria. Lá estava ela, parada perto da mesa de frutas, sozinha, segurando a taça como quem segura a última chance de pertencer a algum lugar. E ele, o ridículo que achava graça em menosprezar alguém como ela. Ao rever a cena, não entendeu como foi capaz. Aquela mulher estava linda, discreta, sim, simples, sim, mas de uma elegância que ele só conseguiu perceber tarde demais. Foi quando decidiu procurá-la. Não para pedir desculpas da boca para fora, mas para entender quem era aquela mulher que ele julgou sem saber nada. Ligou para o RH. Descobriu o endereço no antigo cadastro, mas estava desatualizado. Buscou o contato da amiga dela no setor de eventos, mas ela havia sido transferida para outra unidade. Era como se Isabela tivesse desaparecido do mapa. Só restavam 2 rastros, a foto com a criança e um nome no canto inferior do porta-retrato: Tiago Martins. Eduardo sabia que não ia conseguir trabalhar enquanto não desfizesse o estrago que havia causado. E pela primeira vez em anos, não por orgulho, mas por arrependimento, a busca por Isabela se transformou em obsessão silenciosa. Eduardo contratou um investigador particular, algo que fazia parte de seu arsenal corporativo, mas desta vez com um propósito pessoal. Não queria expor Isabela, tampouco forçá-la a voltar. Queria apenas encontrá-la, entender, pedir perdão de verdade. Dias depois, recebeu uma ligação. O investigador havia seguido uma pista a partir do nome Tiago Martins. Descobriu que o menino frequentava uma pequena escola municipal, em um bairro afastado da cidade. Eduardo foi até lá de carro, sem segurança, sem motorista. Ele mesmo estacionou em frente à escola e esperou o sinal bater. Não sabia exatamente o que faria, mas sabia que precisava estar ali. Quando os portões se abriram, uma fileira de crianças saiu correndo em direção às mães. Eduardo, do carro, reconheceu o rosto da foto. Tiago. Era igual a Isabela. Os olhos, o sorriso, a expressão tranquila. E, para sua surpresa, foi ela mesma quem apareceu, simples como sempre, com uma mochila nas costas e uma sacola com frutas na mão. Tiago correu até ela e se jogou em seus braços. Ela o abraçou com uma ternura que Eduardo jamais viu em lugar nenhum. E então aconteceu. Ela levantou os olhos e o viu. Estava ali, parado ao lado do carro, completamente fora de contexto naquele mundo. Ela congelou por um segundo. Ele não sabia se devia se aproximar. Mas ela foi a primeira a dar um passo. "O que está fazendo aqui?" perguntou com uma mistura de surpresa, cautela e dor. Eduardo tentou falar, mas as palavras saíram rasas. "Eu vim pedir perdão." Isabela abaixou os olhos. "Perdão é fácil depois que a vergonha passa, senhor Montenegro." Tiago, alheio ao drama, segurou a mão da mãe e olhou para Eduardo com curiosidade. "Você trabalha com a minha mãe?" perguntou, inocente. Eduardo sorriu com tristeza. "Já trabalhei. Mas não soube enxergar o quanto ela era importante." Isabela se manteve firme, embora os olhos ameaçassem desobedecer. Não chorou, mas algo dentro dela cedeu 1 milímetro, e Eduardo percebeu. Nos dias que se seguiram, ele não tentou forçar nada. Apenas aparecia ali, no fim da aula, com um café para Isabela e um sanduíche para Tiago. Às vezes ela aceitava, outras vezes apenas acenava de longe. Eduardo sabia que não recuperaria a confiança dela com flores caras ou palavras bonitas. Sabia que o tempo seria seu único aliado e que ele não merecia pressa. A apresentação escolar foi simples. Crianças lendo poesias, outras tocando flauta com notas hesitantes
e aplausos que não se mediam pela perfeição, mas pelo amor. Eduardo não tirava os olhos de Isabela. Não era desejo, era respeito. Era algo que ele mesmo desconhecia até então. Quando Tiago olhou para ele no meio da música e sorriu, algo se quebrou por dentro. Era como se aquele menino dissesse: "Você ainda pode consertar." Depois da apresentação, Eduardo se ofereceu para levá-los até em casa. Isabela hesitou, mas aceitou. O caminho foi silencioso. A cidade ao redor parecia menor do que os pensamentos que pesavam no peito dos dois. O apartamento onde Isabela morava era simples, mas cheio de vida. Nas paredes, desenhos do filho, um sofá gasto mas limpo, plantas na janela e uma frase colada na porta da geladeira: "Gentileza é a escolha diária de quem não quer se parecer com quem machucou." Eduardo parou diante daquilo e engoliu em seco. Isabela serviu um chá. Tiago dormiu cedo, cansado da emoção do dia. E os dois ficaram frente a frente pela primeira vez, sem crachás, sem salas espelhadas, sem máscaras. Eduardo falou pouco, mas cada palavra carregava o peso de um passado mal vivido e de um presente que pedia mudança. "Você sabia tudo sobre mim, e eu não sabia nada sobre você", ele disse. "Eu não queria que soubesse", ela respondeu com honestidade. "E por quê?" "Porque vindo de onde eu vim, ser invisível ainda era melhor do que ser humilhada." Silêncio. Um longo, incômodo e necessário silêncio. Eduardo abaixou a cabeça. "Eu nunca mais vou conseguir me olhar do mesmo jeito depois de tudo isso." Isabela o observava com os olhos maduros de quem já não esperava nada. E por isso, mesmo, podia reconhecer quando algo era sincero. Não perdoou ali, mas algo amoleceu. Uma rachadura surgiu no muro. Nas semanas seguintes, a presença de Eduardo se tornou comum na vida deles. Não como empresário, não como ex-patrão, mas como alguém que queria reaprender. Ele levava Tiago à escola de vez em quando, ajudava com tarefas, começou a participar de feiras sociais promovidas no bairro. O homem que antes desprezava a simplicidade, agora a buscava como antídoto para o vazio de uma vida de aparências. Isabela, aos poucos, começou a rir novamente na presença dele. Um riso tímido, contido, mas verdadeiro. E quando Eduardo segurou a mão dela pela primeira vez, não foi num jantar chique, nem sob as luzes de um prédio de luxo. Foi ali, no mercado da esquina, enquanto ela escolhia maçãs. E naquele gesto havia mais verdade do que em todas as reuniões que ele já havia comandado. O gesto simples de segurar a mão de Isabela se tornou uma espécie de divisor de águas. A partir dali, Eduardo passou a frequentar sua vida como quem pede licença a cada passo. Não havia promessas, não havia rótulos, apenas uma convivência, baseada em pequenos gestos. Preparar o café do jeito que ela gostava, pintar um cantinho do quarto de Tiago que precisava de cor, ouvir suas histórias do passado sem interromper. Eduardo começou a ver a vida fora das torres de vidro. E ela, por sua vez, passou a ver nele um homem, não um chefe, não um arrogante, mas alguém que estava, finalmente, tentando ser melhor do que já foi. Mas o mundo corporativo não esquece. Uma foto vazada por um colunista social mostrou Eduardo no mercado de bairro com Isabela e Tiago. A legenda foi cruel: CEO ou novo pai de família. A imprensa, acostumada com escândalos e aparências, começou a especular. A diretoria da empresa exigiu explicações. Os acionistas não gostaram da imagem desvalorizada que ele estava construindo. Eduardo, pela primeira vez, não se importou, mas sabia que esse seria apenas o começo. Foi chamado para uma reunião emergencial, ou deixava de se envolver com assuntos pessoais comprometedores, como chamaram sua aproximação com Isabela, ou perderia o controle da presidência da empresa. Isabela soube da notícia não por ele, mas por uma reportagem. E mais uma vez sentiu-se exposta. Ela, que só queria viver em paz, agora era manchete. Quando Eduardo apareceu em sua porta naquela noite, ela não abriu de imediato. Tiago dormia.
e a dor falava mais alto que qualquer memória doce. Eu nunca quis te atrapalhar, ela disse da janela. Só queria ser uma página, não a manchete. Eduardo pediu para entrar. Ela cedeu. Você não me atrapalhou. Foi a única coisa certa que fiz em muito tempo. Mas Isabela estava ferida. Você está disposto a perder tudo por alguém como eu? Eu já perdi o mais importante uma vez. Não vou cometer o mesmo erro. E então, pela primeira vez, ela chorou na frente dele. Na manhã seguinte, Eduardo tomou a decisão mais difícil da sua vida. Renunciou ao cargo de CEO da Montenegro Global. O comunicado foi público, sem rodeios. Disse que precisava reencontrar o homem que havia deixado para trás, que a liderança não se mede apenas por números, mas por caráter. O mundo corporativo estremeceu. Mas para Eduardo, aquela era a primeira decisão verdadeiramente livre que tomava em anos. Voltou para casa. E não era mais a cobertura de luxo. Era o apartamento pequeno, onde Isabela e Tiago o esperavam. E naquele lar modesto, cheio de desenhos na parede e cheiro de comida simples, ele sentiu pela primeira vez que estava exatamente onde devia estar. A vida longe das salas de vidro começou de forma silenciosa. Eduardo precisou reaprender. Coisas simples. Acordar cedo sem um assessor marcando sua agenda, cozinhar arroz sem queimar, ajudar Tiago nas tarefas da escola, entender que nem todo problema tem uma planilha como solução. Isabela, ao vê-lo assim, tropeçando nas pequenas rotinas, sentia algo novo. Não era piedade, era ternura, como se finalmente visse nele o homem que havia atrás da armadura. Ele não tentava impressionar. Só queria estar ali, por inteiro. E pela primeira vez, o estar presente era mais importante do que tudo que o dinheiro podia comprar. A vizinhança logo passou a comentar. Algumas mulheres admiravam a coragem de Isabela. Outras torciam o nariz, dizendo que aquilo não ia durar. Mas ela não se importava, porque dentro de casa havia paz. Eduardo montou um pequeno escritório, improvisado na varanda. Começou a oferecer mentorias gratuitas para jovens empreendedores do bairro. Criou um projeto social com o nome de sua mãe, voltado a mulheres em situação de vulnerabilidade. Usava sua influência de uma forma nova, não para dominar, mas para abrir portas. Isabela voltou a trabalhar meio período em uma clínica infantil. Tiago, por sua vez, parecia mais leve. Desenhava corações em tudo. Um dia escreveu na parede: "Aqui mora o amor." Mas nem tudo era conto de fadas. Eduardo ainda carregava hábitos difíceis. Às vezes queria resolver tudo com racionalidade. Outras, se sentia inferiorizado por não estar mais no topo. Houve discussões, descompassos. Isabela, por vezes, se sentia invadida por uma vida que construiu com esforço e silêncio. Mas eles aprenderam algo essencial: que o amor não é a ausência de conflito, e sim a decisão de continuar mesmo quando ele aparece. A cada conversa difícil nascia uma nova camada de confiança. E assim, o que parecia improvável foi se tornando possível, com paciência, respeito e escolhas diárias. Foi numa tarde chuvosa que tudo mudou. Tiago apareceu na sala com um envelope na mão. Era um convite para a formatura infantil. Na folha, escrita com letras coloridas, havia uma frase: "Para os meus heróis, mamãe e Eduardo." Ele não escreveu pai. E nem precisou. Eduardo segurou aquele papel como se fosse o contrato mais valioso da vida dele. Olhou para Isabela, que estava sentada no sofá, costurando uma barra de calça, e sentiu o peito apertar. "Você tem certeza de que me quer aqui? Para sempre?" ele perguntou. Ela sorriu sem levantar os olhos. "Se você continuar vindo, inteiro, não vou mais deixar você ir pela metade." E ali, naquela sala pequena com cheiro de café passado e som de chuva no telhado, nasceu o lar que ele sempre procurou sem saber onde estava. Os meses seguintes se tornaram um ciclo de primeiras vezes. Primeira viagem simples em família. Uma ida ao interior para visitar o pai de Isabela, que não via a filha há anos.
Primeira noite de Natal juntos, em que Eduardo cozinhou, mal, e queimou o peru, arrancando risos que valiam mais que brindes em cristais. Primeira vez que Tiago chamou Eduardo de meu velho. Não pai ainda, mas algo que só os corações reconhecem. A vida fora do topo se mostrava mais autêntica, mais verdadeira. A cada dia, Eduardo aprendia que construir uma família exigia algo muito mais difícil do que comandar uma empresa. Exige entrega e humildade. Mas a sociedade não perdoa quem abandona o jogo do poder. A antiga empresa de Eduardo começou a ruir sob nova direção. Decisões apressadas, investidores insatisfeitos, boatos de corrupção. O nome Montenegro apareceu em escândalos que ele nunca imaginou presenciar de fora. Jornalistas começaram a bater à sua porta. Pediam que ele comentasse, que voltasse, que salvasse o legado da família. Houve uma proposta tentadora: reassumir o cargo em troca de silêncio. Isabela, observando de longe, sabia o dilema que se formava no coração dele. Ele poderia retomar o trono, ou manter o lar que havia conquistado fora dele. Não era uma escolha simples. Você vai voltar? Ela perguntou sem rodeios, numa noite em que ele olhava pensativo pela janela. Não sei. Parte de mim acha que preciso consertar o que ajudei a construir. E a outra parte? Tem medo de perder o que realmente importa agora. Isabela se aproximou, tocou o ombro dele e falou com firmeza. Se for por arrependimento, vá. Mas se for por orgulho, fique. Aquela frase ecoou como um aviso silencioso. Eduardo sabia que o mundo que deixara para trás podia ser reconstruído, mas a chance de perder tudo o que tinha ganhado agora, isso ele não poderia suportar de novo. Então tomou a decisão final. Gravou um vídeo e publicou em suas redes, sem assessoria, sem script. Disse que não voltaria. Que o verdadeiro legado não está nas paredes de um prédio, mas nas pessoas que ele feriu, no perdão que recebeu e no homem que decidiu se tornar. O vídeo viralizou. Milhares de pessoas se sentiram tocadas. E o nome Montenegro passou a ser símbolo não de queda, mas de recomeço. Nos comentários, entre elogios e críticas, um em especial chamou a atenção de Isabela. Se ele é metade do que demonstrou ser nesse vídeo, seu filho ganhou mais do que um pai, ganhou um exemplo. E foi nesse momento que ela soube. Ele não era mais o homem que a humilhou, era o homem que escolheu mudar por amor. Era uma manhã comum de sábado. O cheiro de pão assando tomava a cozinha, Tiago brincava com um jogo de tabuleiro improvisado no chão da sala e Eduardo lia as notícias no celular, já sem o peso da exposição constante. Tudo parecia em harmonia, até a campainha tocar. Isabela enxugou as mãos e foi atender. Do outro lado da porta, um homem que ela não via há anos. Cabelos grisalhos, olhar abatido, voz trêmula. Isabela, sou eu. Ela congelou. O passado, que tanto lutou para deixar para trás, agora estava ali, diante de si. Rodrigo, o pai biológico de Tiago. O homem que a abandonou grávida, que nunca quis saber do filho, agora reaparecia. E não por arrependimento, mas por interesse. Rodrigo estava doente. Precisava de um transplante de medula e, segundo os médicos, Tiago poderia ser compatível. Isabela o deixou entrar. Mas o ambiente mudou. Eduardo, sem saber quem ele era, observava à distância. Quando soube da verdade, sentiu um aperto no peito. Não era ciúme, era instinto de proteção. Rodrigo pediu para conversar com Isabela em particular. Queria reaproximação. Queria conhecer o filho. Mas cada palavra parecia roteirizada demais, ensaiada, distante do remorso genuíno. Isabela, por outro lado, ficou dividida. Sabia que Tiago tinha direito de conhecer sua história. Mas e se isso causasse mais dor do que cura? Ele tem uma família agora, ela disse. Mas eu sou o pai dele, Rodrigo respondeu. Você é o genitor, corrigiu Eduardo, entrando na conversa pela primeira vez, com o tom calmo e firme de quem sabe proteger sem precisar gritar.
Nos dias seguintes, Isabela viveu um dilema. Conversou com médicos, pesquisou sobre o procedimento, falou com especialistas e, principalmente, conversou com Tiago. Explicou com honestidade, na medida do que uma criança pode compreender. Tiago aceitou fazer os exames, mas impôs uma condição. Eu só vou ajudar se ele prometer que não vai te machucar de novo. E naquele instante, Isabela soube que seu filho era muito maior do que qualquer dor que ela carregava. Os exames confirmaram a compatibilidade. O transplante foi agendado. Rodrigo foi operado. Sobreviveu. E depois disso, sumiu outra vez. Sem cartas, sem chamadas, sem presença. Mas desta vez, Isabela não chorou. E Tiago apenas comentou, enquanto voltavam para a casa de ônibus. Tem gente que nasce para ir e outras para ficar. E ao olhar para o lado, Eduardo estava ali, firme, inteiro, presente. Naquela noite, quando colocaram Tiago na cama, Isabela e Eduardo ficaram sentados no sofá em silêncio. Não era um silêncio pesado. Era um silêncio de alívio, de fechamento de ciclo. Ela se encostou no ombro dele. Ele segurou sua mão. Você me escolheu mesmo sabendo tudo? Ela perguntou. Eu te escolhi porque agora sei tudo, ele respondeu. E ali, entre a respiração lenta da criança no quarto e a respiração pausada dos dois na sala, selou-se algo que palavras nunca explicariam. Uma aliança que não veio de alianças. Veio de sobrevivência, perdão e amor. Com o passado resolvido e o presente mais estável, Eduardo e Isabela passaram a sonhar com algo maior. Não apenas para eles, mas para outros que, como ela um dia, foram invisíveis para o mundo. A ideia surgiu durante uma reunião escolar. Uma mãe de um colega de Tiago contou que havia perdido o emprego e não tinha com quem deixar os filhos. Isabela ouviu, olhou para Eduardo e os dois entenderam. Era hora de usar tudo o que aprenderam para algo além de si mesmos. Assim nasceu o projeto Casa Inteira, um centro comunitário voltado para mães solo, com espaço de acolhimento, oficinas de capacitação, apoio psicológico e recreação para crianças. A fundação do projeto mobilizou o bairro. Eduardo usou seus antigos contatos para conseguir doações, mas fez questão de manter tudo transparente e acessível. Nada de fachada luxuosa. A sede foi montada em um galpão reaproveitado, com paredes coloridas por artistas locais, móveis doados e placas com frases inspiradoras escritas pelas próprias mulheres atendidas. Isabela assumiu a coordenação com naturalidade. Sabia ouvir, sabia orientar, sabia acolher, como ninguém. Tiago ajudava organizando os brinquedos e servindo suco nos eventos. E Eduardo descobriu que pregar uma prateleira ou montar uma estante com as próprias mãos podia ser mais recompensador do que fechar uma fusão milionária. A notícia se espalhou. Jornais locais começaram a cobrir o projeto com entusiasmo. Um deles estampou na capa, de CEO a cidadão, o homem que trocou o poder pelo amor. Eduardo já não se incomodava com os rótulos. O que importava era ver aquelas mulheres entrando inseguras e saindo com brilho nos olhos. O que importava era ouvir Tiago dizendo que queria ser alguém que ajuda os outros quando crescesse. E, sobretudo, o que importava era deitar todas as noites ao lado da mulher que o ensinou a enxergar. Eles não tinham muito, mas tinham o que era essencial, e isso bastava. Meses após o casamento, a vida parecia seguir um ritmo sereno. A rotina entre a casa inteira, a escola de Tiago e os jantares simples com música ambiente viraram sagrado. Eduardo reencontrou sentido em ajudar jovens empreendedores da periferia, ministrando oficinas nos finais de semana. Isabela expandiu o atendimento da fundação, criando um setor de escuta psicológica. Os dois pareciam finalmente respirar alívio. Tiago crescia confiante, criativo e afetuoso. Até que um dia, durante uma simples arrumação da casa, Isabela sentiu uma tontura súbita. Nada demais, pensou. Estresse, talvez. Mas dias depois, os sintomas se repetiram. Eduardo insistiu que ela fosse ao médico.
E mesmo relutante, ela foi. Os exames vieram com um silêncio que ninguém estava preparado para ouvir. Um cisto no ovário. Possivelmente benigno, mas exigiria cirurgia. Isabela, que sempre cuidou de todos, agora teria que ser cuidada. E isso, para ela, era assustador. A última vez que esteve vulnerável foi abandonada. Agora, mesmo com o Eduardo ao lado, o medo retornou. E se eu não acordar? Ela perguntou certa noite, sentada à beira da cama. Então eu vou estar lá. Até você acordar. Ele respondeu. Durante os dias que antecederam a cirurgia, Eduardo assumiu tudo. As tarefas da casa, o cuidado com Tiago, a gestão da fundação. Mas mais do que isso, ele ficou inteiro, presente. Sentado no canto da sala, ao lado dela, segurando sua mão, enquanto lia em voz alta os livros que ela gostava. Era a primeira vez que ela não precisava ser forte sozinha. A cirurgia foi realizada numa manhã fria de sexta-feira. Horas tensas. Eduardo não desgrudou da porta do centro cirúrgico. Quando finalmente ouviu que ela estava bem, chorou. Pela primeira vez, sem vergonha. Isabela acordou lentamente, com os olhos ainda pesados. Eduardo estava ao lado, e Tiago entrou correndo com um desenho nas mãos. 3 figuras de mãos dadas, com um sol amarelo no topo. Eu sabia que você ia voltar, mamãe, porque o amor é mais forte que o medo. Isabela sorriu, com os olhos ainda marejados. E naquele instante, percebeu. Ela não era mais a mulher que enfrentava tudo sozinha. Agora tinha um homem que a amava, não pela força, mas até na fraqueza. E isso, para alguém como ela, era o maior milagre de todos. Nos dias seguintes à recuperação, Isabela passou a olhar a vida com ainda mais gratidão. A cicatriz que ficou era um lembrete de tudo que superou, não só no corpo, mas na alma. Eduardo, por sua vez, reafirmava todos os dias que a escolha que fez, ao deixá-la partir e depois buscá-la de volta, foi a que o salvou também. Na primeira reunião comunitária depois da cirurgia, Isabela subiu ao palco da casa inteira e disse: Eu fui invisível, humilhada, julgada, mas nunca deixei de ser inteira. E o que me curou no fim não foi o bisturi. Foi o amor que ficou quando tudo desabou. E naquele dia, mais do que uma líder, ela se tornou símbolo, não de superação, mas de recomeço. O tempo passou com a serenidade de quem já não teme mais os temporais. Tiago cresceu. Agora, com 12 anos, era um garoto que unia gentileza com firmeza, sensibilidade com coragem. Tinha o olhar atento da mãe e o raciocínio rápido de Eduardo. Passava as tardes ajudando nas oficinas da fundação, criando cartazes, organizando brinquedos, ensinando crianças menores a desenhar. Na escola, fez um trabalho sobre quem é meu herói e desenhou 3 corações. Um com o nome da mãe, outro com o nome de Eduardo e o terceiro vazio. Esse aqui é para quando eu tiver que ser o herói de alguém. Na plateia, Isabela chorou. Eduardo segurou sua mão em silêncio. Ali estava a resposta que jamais caberia em nenhuma métrica empresarial. O verdadeiro legado estava ali, de pé, com os pés firmes e o coração inteiro. A casa inteira ganhou reconhecimento nacional. Programas de TV, prêmios, convites para palestras. Mas Isabela recusava os holofotes. Sempre dizia que aquilo nasceu para ser abrigo, não vitrine. Preferia continuar no balcão de atendimento, ajudando mulheres a preencherem fichas de inscrição, ouvindo histórias, doando tempo. Eduardo, por sua vez, passou a orientar jovens que sonhavam em empreender, mas que nunca tiveram chance. Vocês não precisam ser os maiores, só precisam ser os mais humanos, ele dizia. Muitos dos jovens que passaram por ali voltaram anos depois, já formados, trazendo suas mães pela mão, dizendo: foi aqui que tudo começou. E assim, os ecos daquele amor improvável iam se multiplicando. Onde antes só havia silêncio. Tiago pediu para visitar a antiga torre empresarial Montenegro.
Queria ver de perto o lugar onde a história da mãe havia sido ferida e depois curada. Eduardo o levou. Subiram até o último andar. A recepção tinha mudado. Gente nova. Logotipo reestilizado. Mas ali, entre os corredores frios e silenciosos, Eduardo viu o homem que um dia foi e não se reconheceu mais. Tiago segurou sua mão. Foi aqui que você quase perdeu tudo, né? Ele perguntou. Foi. E foi de lá para fora que eu ganhei tudo de volta, respondeu Eduardo. Pai e filho desceram os 12 andares pelas escadas. Cada passo era um degrau de consciência, de humildade, de transformação. De volta ao bairro, Isabela os esperava na calçada, sorrindo com o avental sujo de tinta. Havia ajudado as crianças a pintar o muro da fundação com novas cores. Quando viu os dois chegando, correu até eles e os abraçou como se o tempo todo soubesse. Não importa onde já estiveram. O que importa era onde decidiram ficar. Naquela noite, sentados à mesa pequena da cozinha, Tiago perguntou: se um dia eu errar com alguém, eu ainda posso me tornar alguém bom? Isabela sorriu, acariciando seus cabelos já quase adolescentes. Filho, o bem não nasce pronto. Ele se constrói todos os dias. E Eduardo completou. E quando você escolhe amar mesmo depois de errar, aí sim você é grande. E naquela resposta estava o passado deles, o presente e o futuro que ainda viria. Era uma tarde de outono, daquelas em que o sol parece mais dourado e o vento carrega lembranças. A Fundação Casa Inteira completava 5 anos. O pátio estava cheio. Crianças corriam entre as cadeiras, mulheres distribuíam docinhos, feitos em oficinas de geração de renda. Jovens ex-alunos montavam estandes com seus primeiros empreendimentos. No palco, Isabela preparava seu discurso, como fazia todos os anos. Mas dessa vez, Eduardo a surpreendeu. Subiu antes dela e pediu silêncio. Hoje eu não vou falar como mentor nem como ex-CEO. Hoje eu falo como homem, como marido, como pai. Fez um sinal e Tiago entrou segurando um envelope. Essa carta foi escrita há anos, quando eu ainda era cego demais para enxergar o valor da mulher que caminhava ao meu lado sem ser vista. E então, leu em voz alta a carta que nunca teve coragem de entregar. A carta de perdão, de amor, de reconhecimento. Isabela ouviu em silêncio. As palavras eram como curativos sobre cicatrizes antigas. Não doíam mais, mas agora se transformavam em honra. Quando ele terminou, a plateia aplaudiu, mas ela não chorou, não por fraqueza, e sim por plenitude. Pegou o microfone e disse: durante muito tempo, pensei que meu valor dependia do olhar do outro. Hoje eu sei que meu valor vem de quem escolhe ficar, mesmo depois de conhecer as minhas dores. E Eduardo, você ficou. Tiago a abraçou no palco, e juntos, os três, olharam para a plateia repleta de rostos que foram, em algum momento, ignorados, mas que agora brilhavam com a luz que vem de dentro. Naquela noite, em casa, sentados, à mesa com a louça ainda por lavar e o som distante de crianças brincando na rua, Isabela disse algo que Eduardo jamais esqueceria. Você me humilhou num salão caro, mas me honrou diante de um povo inteiro. E sabe por quê? Porque até os que mais erram podem sim aprender a amar direito. Ele segurou sua mão com delicadeza, e naquela mesa pequena, onde cabia o mundo, fizeram silêncio. Anos depois, Tiago escreveria um livro. Nele, narraria a história de sua mãe, de seu pai do coração e da fundação que nasceu de uma dor transformada em abrigo. No prefácio, ele escreveria: essa não é a história de uma mulher que foi salva. É a história de uma mulher que salvou, com amor, com coragem e com dignidade, e de um homem que teve a grandeza de se reconstruir para ser digno dela. E com isso, a história de Isabela, Eduardo e Tiago se tornaria eterna.
Não porque foi perfeita, mas porque foi real.